Você sabia que otimizar o transporte de mercadorias pode economizar milhões de reais para uma empresa? Ou que decisões logísticas ruins podem causar desperdício, atraso e prejuízo? No vídeo de hoje, você vai entender como a pesquisa operacional resolve um problema clássico de transporte de mercadorias, o famoso problema de transporte. Nessa série de vídeos, você vai entender tudo sobre o problema, a definição, as propriedades, o modelo de programação linear, o dual, alguns métodos para achar a solução inicial e alguns métodos para achar a solução ótima. Se você estuda engenharia, administração, logística ou computação, esse conteúdo é para você. E continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de pesquisa operacional. O problema de transporte surgiu da necessidade real de mover mercadorias de forma eficiente entre locais de origem, por exemplo, fábricas ou depósitos, e destinos, por exemplo, armazéns, lojas, etc., tentando sempre minimizar os custos. Esse problema ele tem origens na década de 1940, com um matemático soviético chamado Kantorovich, que até depois ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Mas ele foi popularizado depois, em 1951, por um matemático muito famoso chamado Koopmans. E quem trabalhou nesse problema também foi o George Dantes, que a gente já falou aqui, que foi quem inventou o método simplex. O problema de transporte é o primeiro problema de fluxo em redes que nós vamos ver aqui nesse canal. Essa parte de fluxo em redes é uma das minhas partes preferidas de pesquisa operacional. E eu comecei a estudar essa matéria quando eu fazia meu mestrado na UFMG com o professor Geraldo Robson Mateus, que foi um dos meus melhores professores no mestrado e no doutorado na computação lá da UFMG. E que é uma lenda da pesquisa operacional aqui no Brasil. Vamos começar falando da definição formal do problema. Então, seja um conjunto I, que vai de 1 até N, de centros de oferta, cada um deles com uma capacidade de fornecerem OI maior do que zero, unidades de um certo produto. E seja também um outro conjunto, agora, de demandas que requerem DJ, unidades do mesmo produto. Observe que aqui nós estamos falando do mesmo produto, tá? Então, se eu estou transportando televisões, são todas televisões. Eu não misturo os produtos no problema de transporte, tá? Sempre é o mesmo produto. E imagine também que eu tenho um custo unitário para transportar cada produto do depósito, né, da origem, para o destino. E o meu objetivo é transportar todos os produtos das origens até os respectivos destinos. Como é que eu vou fazer isso com o menor custo? Esse é o problema de transporte. E um ponto interessante que nós já mostramos aqui no canal o problema de transporte. Eu não tinha falado para vocês que era o problema de transporte, mas quando eu resolvi o problema dos aeroportos que tinham um conjunto de fornecedores e um conjunto de aeroportos que iam receber o querosene e fiz o modelo genérico desse problema, esse era exatamente o problema de transporte, onde eu tinha que transportar os combustíveis dos fornecedores para os aeroportos. E eu vou deixar o link aqui desse vídeo para vocês verem também. O problema de transporte ele pode ser representado por um grafo. O que é um grafo? Um grafo é um conjunto de vértices, que a gente representa por bolinhas normalmente, e um conjunto de arestas, que são as ligações entre essas bolinhas, tá? Entre esses vértices. Existe uma matéria chamada Teoria dos Grafos, que eu até sou professor dela, que daqui a pouco eu vou começar a fazer vídeos sobre grafos. Mas só para a gente entender mais ou menos, eu tenho um conjunto de bolinhas que representam os centros de oferta, e tem um conjunto de bolinhas que representam as demandas. Cada uma dessas bolinhas, que eu vou chamar de vértices, tem um nome, que é a oferta, que eu posso até numerar 1, 2, 3, e tem uma oferta que ela pode oferecer. Quer dizer, por exemplo, o centro de oferta 1 pode oferecer 5 unidades de um produto. E o centro de oferta 2 pode oferecer 2 unidades desse mesmo produto. Eu também tenho os centros de demanda, quer dizer, que vão receber esses produtos. E eu posso ter, por exemplo, 3 centros de demanda. O primeiro, que quer receber 3 unidades do produto,
o segundo, que quer receber 2 unidades, e o terceiro, que quer receber 2 unidades também. Então, observe uma primeira característica. O número de centros de oferta não necessariamente precisa ser igual ao número de centros de demanda. Mas tem um ponto importante. A soma das ofertas, que nesse caso é 7, porque 5 mais 2 é 7, tem que ser igual à soma das demandas, que também é 7. 3 mais 2 mais 2. Mas, além disso, eu tenho os custos unitários. Como assim? É o custo de transportar cada unidade do produto do respectivo centro de oferta para o centro de demanda. Por exemplo, transportar uma unidade do produto que está no centro de oferta 1 até o centro de demanda 1 custa 8 unidades monetárias. Então, se eu transportar uma unidade, eu vou gastar 8. Se eu transportar 2 unidades, eu vou gastar 16. E se eu transportar 3 unidades, eu vou gastar 24. E eu tenho os custos de cada par de oferta para cada par de demanda, que vão ser os valores que estão perto dessas arestas, né, que são essas setas que estão ligando as ofertas com as demandas. Agora, alguns pontos interessantes. Primeiro, esse grafo que representa esse problema é um grafo bipartido completo. O que é um grafo bipartido? Um grafo bipartido é um grafo onde eu consigo dividir os vértices em 2 conjuntos distintos, onde nenhum elemento do primeiro conjunto se comunica com algum elemento do primeiro conjunto, e nenhum elemento do segundo conjunto se comunica com algum elemento do segundo conjunto. Observe que não existe comunicação entre o vértice de oferta 1 e o vértice de oferta 2. Só existe comunicação entre o vértice de oferta 1 e os vértices de demanda. Da mesma forma, não existe nenhuma comunicação entre os vértices de demanda, entre as lojas, né, que vão receber os produtos. Observe que tanto a 1 quanto a 2 quanto a 3 não existe ligação entre elas. Uma forma da gente ver que um grafo é bipartido é a gente colorir os vértices. Observe que quando a gente colore os vértices, a gente consegue colorir em 2 cores, onde nenhum vértice da primeira cor se comunica com um vértice da mesma cor, e nenhum vértice da segunda cor se comunica com algum vértice da segunda cor. Então, esse é um grafo bipartido. E, além disso, ele é um grafo bipartido completo. Por que ele é completo? Porque cada vértice de oferta se comunica com todos os vértices de demanda, e todos os vértices de demanda se comunicam com todos os vértices de oferta. Então, a gente já pode dizer, por exemplo, nesse caso, que eu tenho 2 vértices de oferta e 3 de demanda, que eu vou ter 6 arestas, porque 2 vezes 3 é 6. Se eu tivesse 10 vértices de oferta e 10 vértices de demanda, eu teria 100 arestas. E isso que mostra que esse grafo ele é bipartido completo, porque se não tivesse alguma ligação, por exemplo, não existe ligação entre o vértice 1 de oferta e o vértice 2 de demanda. Não existe. Se eu fosse uma ponte que caiu e não existe mais ligação, então não seria mais completo. Mas, quando a gente resolve, a gente tem que colocar ele como completo. E num caso como esse, por exemplo, que a ponte caiu e não existe mais ligação entre um ponto e outro, basta a gente criar uma aresta e colocar um custo muito grande, um big M, 1 milhão para transportar. Então, se a gente colocar um custo muito grande, com certeza o algoritmo que vai resolver esse problema, o modelo, né, não vai deixar que eu passe por esse caminho. E, se por algum motivo ele precisar passar nesse caminho e gastar milhões de reais para transportar, quer dizer que o problema não tem solução se não existir esse caminho. Mas isso normalmente não acontece. Se você está gostando desse vídeo, se está achando esse vídeo interessante, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Tem muita gente que assiste os vídeos e não se inscreve. Não custa nada se inscrever. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Outro ponto interessante que vocês precisam saber é o seguinte. Imagine que, por algum motivo, a soma das ofertas for maior que a soma das demandas. Quer dizer, tiver mais gente ofertando o produto do que gente querendo receber esse produto. O que vai acontecer nesse caso? Lembra que eu falei para vocês que a soma das ofertas tem que ser igual à soma das demandas? E o que eu faço se não for igual? Se não for igual, por exemplo, se a soma das ofertas for maior, eu crio um vértice de demanda fictício
e coloco a demanda dele exatamente o valor que falta para igualar o somatório das ofertas e o somatório das demandas. Por exemplo, imagine que nesse caso específico eu tivesse 5 de oferta no primeiro e não mais 2 no segundo, tivesse 4. Quer dizer, eu tivesse 9 produtos para distribuir, mas só 7 querem receber. O que eu faço então? Eu crio um outro vértice na demanda e coloco uma demanda dele de 2. Por que 2? Para que a soma das demandas também seja 9. E faço o seguinte, eu ligo todos os vértices de origem a esse vértice de demanda, criando uma aresta para cada um, só que eu coloco um custo zero para cada uma delas. E quando eu resolver esse problema, no final, vai ter um fluxo indo de alguma oferta para essa demanda. O que significa isso? Esse fluxo que vai existir, ele vai ter custo zero, né? Porque eu vou multiplicar o fluxo por zero, então vai ter um custo zero, não vai influenciar em nada. E o que ele vai representar para mim? Por exemplo, imagina que dos 5 lá do primeiro, eu mandei 2 para esse vértice artificial ali, que não serve para nada, que é só um vértice, uma gambiarra, né, para funcionar. O que significa isso? Significa que daqueles 5 produtos que existiam para oferecer do centro de oferta 1, eu só vou oferecer 3. Porque os outros 2 que eu mandei para esse lugar, eles custam zero, é como se eles tivessem ficado na oferta, como se eles não tivessem saído do lugar. E, da mesma forma, se eu tiver mais demandas de produtos do que ofertas de produtos, eu crio um vértice artificial nas ofertas, com a diferença entre as ofertas e as demandas, também com custo zero. E o fluxo que sair desse local, dessa oferta, e ir para a demanda, se ele for, por exemplo, para a demanda 2, quer dizer que a demanda do vértice 2 vai ser a que não vai receber os produtos. Óbvio, se eu tenho mais demanda do que oferta, quer dizer, mais produtos tenho para receber do que tenho produtos para enviar, alguém vai ser desfalcado, alguém não vai receber. E quem que não vai receber? Exatamente aquela pessoa que receber o fluxo oriundo desse vértice. Pode ser que aconteça também que 2 vértices de demanda recebam esse produto desse vértice artificial, desse centro de oferta artificial. Então quer dizer que cada um deles vai deixar de receber uma certa quantidade de produtos. E esse foi o nosso primeiro vídeo sobre o problema de transporte. Nesse vídeo, nós mostramos o problema de transporte, definimos formalmente ele, mostramos o grafo que ele está associado e algumas propriedades. No próximo vídeo, nós vamos falar do modelo matemático de programação linear do problema de transporte. Então, não perca o próximo vídeo.